Olá, sou Francisca Santos, trabalhadora do Centro Espírita Passos de Luz. Estou aqui para realizarmos a reunião pública, que é o momento de levar o Evangelho de Jesus Cristo aos lares. Hoje nós iremos falar sobre o capítulo 15 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Inicialmente, iremos realizar a leitura da mensagem. A mensagem se chama Caridade. Caridade, exercício do amor, fortaleza que Deus originou. É a semente oriunda da paz. Quem cultiva, satisfaz. Caridade é doação, é o remédio da aflição. Caridade gera o perdão, o alívio, a salvação. Precisamos fazer a ação da caridade ao nosso irmão. É o bem, o conselho, a oração, é a palavra de coração. Caridade Cristo deixou para o homem vencer a dor. É o combate do orgulho, a virtude sagrada, Senhor. Essa mensagem faz parte originária do Centro Espírita Passos de Luz. Agora iremos realizar a prece inicial. Quem se sentir à vontade pode fechar os olhos. Então, nesse momento, vamos buscar a conexão com Deus, com os Espíritos de luz. Vamos agradecer a Deus por mais esta oportunidade. Vamos agradecer pelo dom da vida, pela nossa saúde. Vamos agradecer também a espiritualidade benfeitora que nos acompanha. Que nós possamos realizar uma reunião pública cheia de paz, de amor, de harmonia em nossos corações, assim como também em nossos lares. Que possamos ter sempre força, fé e coragem para superar todas as dificuldades do nosso dia a dia e possamos seguir em frente, sempre firmes, com alegria e com esperança em todos os momentos. Que Maria de Nazaré esteja conosco, nos protegendo e nos direcionando. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe e nos ampare, hoje e sempre, e que assim seja. Então, nós vamos iniciar falando sobre a parábola do bom samaritano. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos de ladrões que o despojaram. Encheram-no de feridas e fugiram, deixando-o quase morto. Ora, aconteceu que um sacerdote desceu pelo mesmo caminho, mas quando viu o homem ferido, passou bem longe. Um levita, que também passou pelo mesmo lugar, vendo-o, continuou andando. Um samaritano, porém, que vinha em viagem, chegando ao lugar onde estava esse homem e tendo-o visto, sentiu compaixão. Aproximou-se dele, tratou suas feridas com azeite e vinho e as enfaixou. Em seguida, colocando-o sobre o seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e tomou conta dele. No dia seguinte, pegou 2 denários e deu-os ao dono da hospedaria, dizendo-lhe:
cuida bem deste homem, e tudo que gastares a mais, eu restituirei quando voltar. Qual desses três te parece o próximo daquele que caiu nas mãos do assaltante? O doutor da lei respondeu: aquele que foi misericordioso com ele. Jesus então falou: vai e faz o mesmo. Então, essa parábola, ela define bem o conceito de caridade. E toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, que são as duas principais virtudes que combatem o egoísmo e o orgulho. Em todos os seus ensinamentos, Jesus coloca essas virtudes como sendo o caminho da eterna felicidade. Por isso que ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm o coração puro. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos, e fazei aos outros o que desejais que os outros vos façam. Perdoai as ofensas, se quereis ser perdoados. Julgai primeiro a vós, antes de julgardes os outros. Então, todos esses ensinamentos, eles estão refletindo a caridade, né, e a humildade que Jesus veio nos ensinar. Então, humildade e caridade é o que Jesus não cessa de recomendar, pois combate o orgulho e o egoísmo e coloca como a condição absoluta da felicidade futura. No quadro que Jesus nos deu do juízo final, há uma ideia dominante, que a da felicidade, que aguarda o justo, e a da infelicidade, que espera aquele que não cumpre, com as suas obrigações, com os ensinamentos de Jesus Cristo. Então, no quadro, que nos é falado sobre o julgamento, não existe a pergunta qual a crença que se segue, ou não se pergunta pela ortodoxia da fé. Não faz nenhuma distinção entre aquele que crê de um modo e o que crê de outro, né? Então, Jesus coloca o samaritano, que era olhado como herético, ao contrário ao que foi definido pela Igreja em matéria de fé, mas que teve amor pelo próximo. Então, o samaritano está acima do ortodoxo, que falta com a caridade. Jesus não considerou a caridade somente como uma das condições para a salvação, mas a única condição para alcançá-la. Se houvessem outras condições a serem cumpridas, Jesus teria também definido. Então Jesus, ele coloca a caridade em primeiro lugar entre as virtudes, porque a caridade, ela envolve outras virtudes, como a humildade, a doçura, a benevolência, a indulgência, a justiça, porque geralmente, quem realiza atos de caridade sente compaixão, piedade, é uma pessoa do bem, que tem as atitudes boas,
E tudo isso, todas essas virtudes, elas combatem, né? Elas estão implícitas na caridade e combatem o orgulho e o egoísmo. Tem um questionamento: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendeu Jesus? A resposta: para Jesus, caridade significa benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então, a caridade é agir com o bem, fazer o bem para todos, perdoar os irmãos, porque todos nós estamos passíveis de erros, todos nós somos imperfeitos. E a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, a dar algo material para alguém, mas ela abrange todas as relações que nós temos com os nossos semelhantes, sejam eles inferiores, sejam iguais ou nossos superiores. E no livro dos Espíritos, né, está escrito: a caridade nos prescreve a indulgência, porque da indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe de humilharmos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Então, para agir realmente com caridade, temos que tratar bem todos os nossos semelhantes, independente da cor, da raça, independente de suas imperfeições, porque todos nós erramos. E o Evangelho também nos fala, né, sobre o maior mandamento: caridade e humildade é o único caminho para a salvação. Egoísmo e orgulho é o caminho da perdição. Tal princípio está formulado nas seguintes palavras: amarás a Deus de toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. E para que não houvessem dúvidas na interpretação do amor a Deus e do amor ao próximo, acrescentou: e eis o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Isto quer dizer que não se pode amar verdadeiramente a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus, porque tudo que se faz contra o próximo está se fazendo contra Deus, não se podendo amar a Deus sem ter a caridade com o próximo. Por isso que o Evangelho, né, nos é bem claro: fora da caridade não há salvação. Como foi falado aqui, não se pode amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Então, tudo que se fizer contra o próximo está se fazendo contra Deus, porque ele não está agindo de acordo com o mandamento. Da mesma forma, todo o bem que se faz ao próximo está se realizando a Deus, está agradando Deus. E a caridade é justamente isso, é fazer o bem ao próximo, é só fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem.
e vamos falar um pouquinho sobre a caridade material e a caridade moral. Então, a caridade material é aquela que se refere à doação de algum bem material ao outro. Já a caridade moral, que é a mais difícil de fazer, mas também é uma que qualquer pessoa pode realizar. Então o Evangelho diz: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que queremos que os outros nos façam. Nessas palavras se acham contidas toda a religião e toda a moral. Se elas fossem seguidas aqui na terra, todos vós serias perfeitos. Se nós seguíssemos essa frase, fazer aos outros somente o que gostaríamos que os outros nos fizessem, nós teríamos um mundo completamente diferente, sem ódios, sem desentendimentos, sem desejos de vingança, sem ressentimentos. Não haveria divisão entre ricos e pobres, porque todos se ajudariam, todos buscariam viver em paz, e conseguiríamos sim ser um mundo mais harmonioso. Então, a caridade moral, segundo o Evangelho, todos nós podemos praticar. No entanto, ela é a mais difícil de ser praticada. A caridade moral consiste em se suportar uns aos outros, e é o que menos fazemos, nesse mundo inferior em que estamos encarnados nesse momento. Existe um grande mérito em alguém saber calar para deixar que fale outro, pois essa atitude também é uma forma de caridade. Saber ser surdo quando uma palavra de ironia nos é dirigida, para quem está habituado a ridicularizar. Não ver o sorriso de menosprezo quando entramos na casa de pessoas que se julgam acima de nós. Então, tudo isso que foi falado se resume em realmente saber suportar aos outros, saber conviver, estabelecer relações para que reinem a paz, para que não surjam discórdias. Isso tudo se refere à caridade moral. Então, nós, para realizarmos a caridade moral, devemos pensar em não desprezar o nosso semelhante. Pode ser que aquela pessoa que se desdenhou, que nós não valorizamos, não demos atenção, tenha sido um espírito que já conviveu conosco em outra existência, que nos foi querido e que nesse momento pode estar em uma situação inferior, momentânea. Então, por isso que nós devemos ajudar, independente da situação em que a pessoa se encontra. Então, lembrando do que Jesus disse, que somos irmãos, e antes de repelir o leproso ou o mendigo, nós possamos pensar, se colocar no lugar
fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Então a caridade, ela se faz de várias formas. Podemos fazê-la por pensamentos, por palavras e ações. Por pensamentos, quando realizamos uma prece por alguém, alguém que está passando por dificuldade, que está enfermo, que está sofrendo, com certeza aquela prece de coração vai aliviar aquele irmão que está em sofrimento. Por palavras, realizamos caridade também quando paramos para ouvir alguém, para ouvir suas lamentações, para dar um conselho. E então nós podemos fazer a caridade moral de diversas formas. Necessidade da caridade, segundo São Paulo. A caridade é paciente, eterna, é beneficente. Ela não é invejosa, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses. Não se vangloria, nem se irrita com nada. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. Ela tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Das 3 virtudes, fé, esperança e caridade, a principal é a caridade. Então, Paulo compreendeu tão profundamente esta verdade que ele disse: ainda que eu tivesse a linguagem dos anjos, ainda que eu tivesse o dom da profecia e que eu penetrasse todos os mistérios, e ainda que eu tivesse toda a fé possível, até a de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, nada sou. Entre essas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a principal é a caridade. Dessa forma, ele coloca, sem equívocos, a caridade acima da própria fé, porque a caridade, ela está ao alcance de todas as pessoas. Qualquer pessoa pode realizá-la, seja a caridade material ou a caridade moral. Então, a caridade está ao alcance de todos, do ignorante, do sábio, do rico e do pobre, porque ela é independente de toda crença, né? Então, a caridade, ela vem do íntimo, né? Da pessoa querer ajudar, querer fazer o bem. Se ela tem caridade, ela tem compaixão, tem piedade de seu próximo, do seu semelhante. Então, nós temos que procurar seguir esse ensinamento da caridade, porque Deus colocou, segundo o Evangelho, uma sentinela vigilante em nós, que se chama consciência. Ela nos dará bons conselhos, né? Às vezes, quando nós não ouvimos a nossa consciência, ela pode se calar por alguns momentos, mas nós vamos percebê-la quando vier o remorso. Então nós temos que escutar a nossa consciência, temos que interrogá-la. Muitas vezes seremos consolados pelos seus conselhos. Então a consciência, ela nos direciona, nos indica um caminho, né? E nesse caminho está
a caridade. A caridade pode ser realizada por qualquer um de nós. Paulo ainda diz mais, define a verdadeira caridade, mostra não somente na prática do bem, mas na reunião de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Fora da caridade não há salvação. Nas instruções dos Espíritos, o Evangelho nos diz: meus filhos, na afirmativa, fora da caridade não há salvação, encerram-se os destinos dos homens, na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que a houverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Ela brilha no céu como a auréola na frente dos eleitos. Sobre a terra está gravado no coração daqueles a quem Jesus disse: ide para a direita, benditos de meu Pai. Vós os reconhecereis pelo perfume de caridade que espalham à volta de si. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume tão bem os deveres do homem com essa máxima da ordem divina: fora da caridade não há salvação. E nós que estamos tendo conhecimento do Espiritismo, estamos podendo desfrutar desse grande ensinamento, dessa luz que Deus colocou diante de nós. Não que somente quem tem esse conhecimento possa ser salvo, mas que através dessa máxima, fora da caridade não há salvação, nós podemos compreender melhor os ensinamentos de Jesus Cristo. Então, o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são um só e a mesma coisa, porque todos aqueles que praticam a caridade são discípulos de Jesus, independente da religião a que pertençam. Isso foi dito por Paulo, Então, que nós possamos voltar o nosso olhar para a caridade, para a caridade moral, material, para realizar aquela que nós podemos realizar, porque está ao alcance de todos. Então, que nós possamos fazer a caridade realmente de coração, porque ela é a prática do amor. É um ato que realmente exprime o que a pessoa está sentindo, que expressa o bem que ela pode fazer. Agora iremos realizar a nossa prece final. Neste momento, meus irmãos, vamos agradecer a Deus por mais esta oportunidade de ouvir os seus ensinamentos. Vamos agradecer a espiritualidade benfeitora que está conosco, que nós possamos realizar a caridade no nosso dia a dia, que possamos voltar o nosso olhar para essa virtude sagrada, que é uma virtude que envolve outras virtudes, como a brandura, a doçura, a benevolência. Que possamos praticar a
caridade em todos os lugares onde formos, em todas as circunstâncias. Que lembremos do que Jesus nos disse: somos todos irmãos, e que possamos fazer para os outros somente o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Que Maria de Nazaré, nossa mentora, esteja nos protegendo sempre, esteja nos amparando. Que Jesus, nosso Mestre, guia e modelo, nos abençoe, esteja conosco em todos os momentos, hoje e sempre. Que assim seja. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo.
sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus.